João Barroso da Fonte recebeu da Câmara Municipal de Montalegre a Medalha de Ouro Municipal. Aconteceu no dia 9 de junho, numa sessão solene testemunhada por muita gente que lutou Salão Nobre da autarquia. Barroso da Fonte, autor de meia centena de livros, em prosa e verso, vive em Guimarães, onde exerceu cargos de responsabilidade, entre os quais diretor da Delegação do Porto da Comunicação Social, vereador a tempo inteiro do Pelour da Cultura do município de Guimarães, diretor do semanário O Comércio de Guimarães, o mais antigo jornal do Distrito de Braga, esteve entre os fundadores da Rádio Santiago, diretor da revista Gil Vicente, do jornal Voz de Guimarães e é atualmente diretor do Poetas e Trovadores com mais de 30 anos de vida. Iniciou-se no jornalismo em 24 de janeiro de 1953. Volvidos 11 anos, a Câmara Municipal de Montalegre voltou a prestar homenagem a Barroso da Fonte, um dos mais proeminentes filhos da terra. O homenageado, visivelmente emocionado com a presença de tantos barrosões amigos, sublinhou o gesto nobre da autarquia com esta homenagem que diz não merecer. Sabe que uma pessoa que nasce para ser pobre e desconhecido, qualquer coisa o alegra, e isto superou as minhas expectativas. Sempre muita gente, sei gente que veio de longe em autocarros, gente da terra onde eu trabalho e que nem sempre é fácil trazer em dias de semana. E sobretudo o calor dos barrosões, a começar pela Câmara, que teve um gesto muito novo para comigo, quando mereço, naturalmente comove. Não se querendo mostrar, Barroso da Fonte apenas diz ter dado o seu contributo à sua terra. Sabe que há pessoas que andam à procura de se pôr nos bicos dos pés para se mostrarem. Eu nunca fiz as coisas para me mostrar. Está no meu sangue, cumpro o meu dever, sirvo a minha terra. Tenho muito orgulho dos meus conterrâneos e isto obriga-me também a dar o meu contributo. É o que tenho feito. Quanto ao seu espólio, Barroso da Fonte já fez saber a sua vontade de o deixar em Barroso. Quando se constrói uma vida e, sobretudo, se carreia para essa vida muito daquilo que é pessoal, de que se gosta, e que um dia se possa ver repartido, esse espólio deixa de ter significado. Eu tenho 2 filhos, que naturalmente são a fortuna, a melhor riqueza, e tenho agora um netinho que é um encanto, mas falei com todos e eles estão de acordo com o meu pensamento. Eu sou barrosão, eles são minhoto e barrosões, mas aceitaram muito bem, fazer-me a vontade, e eu gostaria de deixar a minha terra, onde eu quero também ser sepultado, deixar aquilo que a terra me deu, que eu não seria nada, não seria o Barroso da Fonte que sou, se não fosse Barroso. No âmbito destas celebrações, foi também apresentado no Salão Nobre dos Passos do Concelho a obra A Última Estação do Império, de António Chaves. O autor falou da obra como um veículo de transmissão de conhecimentos sobre a história de Portugal mais verdadeira, principalmente sobre a época dos descobrimentos. Que seja um ponto de partida para um conhecimento mais verdadeiro, mais objetivo do que é que foi a história de Portugal, porque em muitos casos foram histórias montadas, fabricadas e que não correspondem nem de longe nem de perto, muitas vezes, à realidade daquilo que se passou. Não tem receio por ter reescrito essa história? Não, porque não é uma referência contra ninguém, é apenas uma leitura de uma realidade que nós precisamos, agora que essas nossas ambições de domínio passaram, possamos, recolher dentro de nós como um processo de crescimento, como um processo de sermos mais conscientes do povo que somos. Quando a Câmara pensou homenagear o Dr. Barroso da Fonte, falou comigo no sentido de pegar nas crónicas que ele escreveu durante a permanência no ultramar e de utilizarmos essas crónicas, uma vez atualizadas, para fazerem sentido na leitura, nos dias de hoje, e portanto foi esse trabalho que eu me comprometi a fazer. Quando comecei a ver, muitas dessas crónicas tinham um caráter circunstancial e, portanto, davam muito trabalho a contextualizar e era sempre uma situação difícil de estar a transmitir, colocando-me no lugar do outro aquilo que ele poderia ter escrito e que poderia transmitir para o tempo atual. Por outro lado,
Hoje temos um distanciamento grande relativamente a essa situação. Passou meio século desde o início da Guerra do Ultramar e era uma boa altura para fazer um balanço com essa distância que era possível e de transmitirmos, por um lado, a nossa experiência, o clima que vivemos, a relação entre os militares e a sociedade civil, e podermos fazer disso, digamos, um trajeto de testemunho que pode permitir a compreensão desse fenómeno para as gerações mais novas que já não viveram a guerra. Isto por um lado. Por outro, era uma preocupação nossa que andávamos ali e que havia, digamos, muitos contextos, muitas vezes contraditórios, que não conseguíamos perceber o que é que andávamos a fazer em muitas circunstâncias e, portanto, de rever novamente a história portuguesa, as nossas relações com o mundo, os nossos descobrimentos, o processo de colonização, que é relativamente recente, ao contrário daquilo que se pensa, e de transmitir também, digamos, um enquadramento que torne possível essa compreensão que levou, de facto, ao fim do Império e que nos voltou, digamos, a um regresso a Portugal, àquilo que somos, e, portanto, penso que é essencial de compreendermos a história de um modo diferente daquela história que foi, da leitura que foi dominante e, talvez com algum inconformismo, procurarmos uma maior proximidade à verdade e essa verdade que nos leva a que nos conhecemos melhor e conhecendo-nos melhor podemos projetar melhor o nosso futuro, de uma forma mais consciente e de uma forma mais verdadeira. A homenagem teve continuidade pela tarde com a abertura de uma exposição no Ecomuseu de Barroso, Espaço Padre Fontes, com o espólio pessoal do autor, onde puderam ser vistos livros, diplomas, medalhas, recortes, cartas inéditas e outros pertences que revelam o percurso dos mais de 70 anos de vida deste barrosão.